está nesse papel. Estamos todos um pouco assustados, porque a conjuntura não era a que a gente esperava, mas a gente tem certeza que com essa interlocução que a gente faz nesse espaço aqui do fórum, é onde a gente aprendeu tudo que um pouco que a gente sabe do sistema de pós-graduação, da organização e da gestão desse sistema. Como hoje a gente viu essa palestra o dia inteiro, né, desde manhã até agora, fantástico. Então a gente espera estar com vocês o tempo todo, ter vocês ao nosso lado e ser realmente representante do fórum na CAPES, né, e não no universo. Então, obrigado pela confiança e eu espero poder estar, enfim, conseguindo fazer essa ponte entre os programas e entre a CAPES, no sentido de qualificar os programas e, enfim, a desigualdade de saúde, também em relação à polícia. Bom, já que a Claudinha abriu, estava um pouco sem saber qual era a hora disso, eu também queria, sinceramente, agradecer a indicação e até agradecer, e meio assim, saber se eu agradeço mesmo, aqueles que me convenceram. Eu estou em dúvida se eu vou agradecer ou eu agradeço. Aqui eu vi um deles, que é o Castão, a Luiz Eugênio, outras pessoas, a professora. Aqueles amigos, né? Alguns amigos e amigas do P20. Mas eu acho que é muito, eu gostei muito do final da fala do Moisés de manhã, aquele trocadilho, né? Amargura e amargura, né? Então, eu acho que no contexto que a gente está vivendo hoje, é preciso exercitar mais do que nunca os nossos afetos e não desafetos, né? Então, eu acho que a gente tem a possibilidade de construir, a partir de um esforço de coesão, né, cada vez maior, de construir um ato contínuo, cotidiano, de resistência. Eu já começo dizendo que uma das minhas preocupações ao escutar a Rita e depois o Guilherme é porque a Rita ela já fala de um processo que iniciou, não começou hoje, começou já há algum tempo, mas no momento que ela assumiu a diretoria de avaliação, alguns passos foram dados. O Guilherme e a própria Rita também falam de esforços que já foram, já produziram alguns resultados do ponto de vista de sinalizar, mudar onde, mudar como. Então, não é apenas uma abstração, esse esforço foi feito. Muito disso, eu estava repassando na reunião do almoço os 10 pontos que o fórum sintetizou, o GT de avaliação, e algumas das coisas colocadas, que legal, isso já está por aí. Mas o que mais nos assusta, sinceramente, é que tivemos a primeira reunião a semana passada, o Bernardo vai falar disso, no dia 18, e o fato é que hoje a palavra-chave ali naquela exposição é ambiguidade. Ambiguidade e incerteza. Então, acho que devemos sim caminhar no sentido propositivo, que devemos, não sabemos o quanto é sincero ou não, esse convite para enviar propostas até junho, mas a gente tem que fazer isso. Mas, sinceramente, o que mais nos assusta hoje é essa combinação de ambiguidades e incertezas. Por outro lado, acho que nos anima, na nossa área em particular, a força que essa área tem, o que ela construiu, particularmente a importância que o fórum teve para essa área, né? Então, eu quero crer, assim como queremos crer, que o SUS não vai se acabar, porque ele é mais forte do que os seus detratores, que o que se avançou e o que se pode avançar do ponto de vista de avaliação não pode voltar atrás, porque tem grupos conservadores ou assim assado que assumiram ou que estão aí cerceando esse processo. Obrigada. Eu sou do Instituto de Saúde Coletiva na Universidade Federal da Bahia, né? Alguns de vocês me conhecem, muitos não me conhecem, então eu falo essa parte. Eu sou Bernardo Lopes. Então, assim, começando a fala, vou começar daqui, tá? Certo? Não, pode acabar também. Na verdade, a questão da nomeação foi muito engraçado, porque no início de abril, uma bela manhã, chega um e-mail do Guilherme. Welcome to the jungle. E aí, cara, welcome to the jungle. E a portaria de nomeação. Tá?
dias depois, recebemos a notícia, todo o convencimento das adjuntas, né, todo o processo de convencer as duas, né, a assumirem como adjuntas, né, porque na verdade essa primeira mensagem vinha da DAV, né, da Secol, né, apresentando a portaria, né, e dizendo, olha, você deve indicar. Isso até achei meio, porque na verdade esqueci, não mencionava qualquer processo de indicação das áreas, quer dizer, você indique, né? Eu digo, não, vou. Aí fui convencer as duas. Estamos no meio do processo de convencimento das duas, né? Veio a notícia de que Rita tinha sido afastada, né? Aí custou mais uns 2 dias de ligação para as duas, e ligação para Guilherme, Duda e outras pessoas para fazerem, né? Eu sei que Gastão interviu, né, no processo também, Luiz Eugênio, a quem eu agradeço muito. E depois, aí eu mandei, e fiz a indicação, elas aceitaram, fiz a indicação dentro do prazo, e um silêncio total. Passou quase um mês, nada, né? Aí um belo dia, chega lá, foram nomeadas, ótimo. E aí vem primeiro chamando a gente para uma reunião de maio, que seriam 3 dias. Só o coordenador de área, que eu achei horrível. Eu já mandei perguntar, vem cá, e as adjuntas? Não vão participar? Não. Aí os 3 dias viraram um dia, né? Tá? Onde fui somente eu e Leni, que era o acadêmico, e amanhã é o profissional, que vai só a Cláudia. Por isso que a Cláudia está fugindo daqui a pouco. Tá? E aí... A manhã toda foi com a presidência e os diretores da CAPES. E a grande parte da apresentação tinha muito um cheiro de estamos no final do ciclo, né? Tá? Meio que uma certeza de que não vamos ficar, né? Uma coisa no ar de que o processo de avaliação tem que mudar, mas não muda muito, né? Que em parte, até como o Guilherme falou, a gente está no meio de um ciclo, então a gente não pode... não deveria mudar radicalmente, mas tem que mudar, né? Tá? E essa questão do convite a mandar até junho novas sugestões e recomendações para a mudança do processo, que, como o Leni disse, eu concordo plenamente com o que ela disse, né? Eu não tenho nenhuma certeza, porque não ficou nada claro de até que ponto isso vai ser incorporado ou não, estão entendendo? Mas eu acho que se a gente não mandar, a gente não pode cobrar depois. Tá? Eu acho que se a gente não mandar, como é que a gente vai poder dizer, vem cá, e aquela discussão do Qualis que a gente mandou? E aquela discussão da avaliação da produção? E a questão, sei lá, do doutor novo? E a questão de outras dimensões de avaliação de produção científica? Por que vocês não estão levando isso em conta? Né? Tá? E uma última... E assim... No início da reunião, eu quase senti, acho que a Leni ficou com o mesmo sentimento, que ao final da manhã eu dizia assim, a partir de agora vai ter o coordenador cuida só do acadêmico e o adjunto do profissional vai virar coordenador do profissional. Tá? Tipo, vamos separar, né? Vai ter um CTC acadêmico, um CTC profissional, vai ter uma DAV acadêmica, uma DAV profissional, né? Eu fiquei com esse forte sentimento no início aí lá no final, né? Não, mas vamos lembrar que é só um coordenador, tá? Mas existe, eu fiquei com o sentimento de que existe uma forte corrente tendendo a dividir, né, o processo, tá? Sim, separar totalmente o que é profissional do que é acadêmico. Tá? Tá? Eu fiquei com esse forte sentimento, eu não sei se Leni estava... Né, Leni? Igual. Tá? Bom, então assim... só repassando rapidamente assim, como é que funciona a coisa na CAPES. Tá? A CAPES é... da vida,
Eles fizeram 3 reuniões separadas, eles não trouxeram os 49 coordenadores para um único evento. Tá? E num segundo nível, os colégios são divididos em grandes áreas. Tá? O Colégio de Ciências da Vida é dividido em 3 grandes áreas: ciências agrárias com 4 áreas, biológicas com 4 e ciências da saúde com 9 áreas. Vamos guardar esses números, porque eu vou voltar nessa conversa daqui a pouco, da primeira briga que houve na reunião. Tá? Primeira atenção. A nossa grande área, que é a grande área de ciências da saúde, então tem essas áreas de avaliação: educação física, enfermagem, farmácia, a medicina com as suas 3 áreas, nutrição, odontologia e a saúde coletiva. Tá? Essas são as áreas que compõem a grande área de ciências da saúde. Tá? Bem, então, o que Guilherme falou antes, tá? Veja que esse aqui é o organograma da CAPES, eu peguei lá na CAPES. Tá? A presidência, e tem 3 órgãos colegiados: o Conselho Superior, o CTC da Educação Superior e o CTC da Educação Básica. Tá? O que o Guilherme colocou, né, anteriormente, o processo de avaliação encerrava no CTC. Né? Quer dizer, a comissão de avaliação fazia avaliação quadrienal, ou trienal, o CTC referendava ou não referendava. Houve situações no passado do CTC dizer que uma avaliação de uma área inteira estava errada e mudar radicalmente. Né? O recurso era a área ia ao CTC, né? E, em última instância, ao Conselho Nacional de Educação. Tá? A presidência atual criou uma nova instância, né? Que é o recurso à presidência, que vai ao Conselho Superior. Então, na verdade, hoje a gente tem uma nova instância. Então, vamos dizer assim, o CTC deixou de ser a instância deliberativa final. Acho que é importante deixar claro isso, né? Dentro do processo de avaliação. Tá? Em um certo sentido, houve um esvaziamento de poder do CTC. Tá? Vejam que isso está na CAPES, pessoal. Olha lá. Delibera em última instância, que não é mais a última. Tá? 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 E cada área indica 2 representantes para o CTC. Tá? Cada grande área. Que aí cria um problema. Se vocês lembrarem do Colégio de Ciências da Vida, as outras grandes áreas têm quantas áreas? 4. Se cada um indica 2 e 2 suplentes, todos os coordenadores automaticamente estarão participando do CTC, ou como membro suplente ou como titular. Enquanto que na saúde, né, não. Tá? A presidência e a nova diretora da DAGO chegou na reunião e disse: escolham 2, 2 e 2. Tá? E aí criou uma tensão enorme. O que por um lado foi positivo, porque a nossa grande área se uniu. Acho que foi uma das primeiras vezes que a grande área falou em bloco. Tá? E nós não aceitamos. Tá? E tensionamos na reunião. Tá? Primeiro tentamos tirar uma meia vaga de cada área, não conseguimos. Tá? Não conseguimos. Né? Porque aí seria tipo, uma área indicaria o titular e a outra área o suplente. Tá? Não conseguimos. E aí, no final, o que nós forçamos e votamos, indicamos 3 nomes como titulares para o CTC. Então saíram 7 membros, 7 indicações. Aí foi nos pedido para botar uma prioridade, como que tipo assim, deixar um de reserva. Nós dissemos: não, senhor, nós vamos votar unanimemente, por acordo, né, em 3 nomes. Estão aqui os nossos 3 nomes, e esses são os nossos 3 nomes titulares indicados, com os seus respectivos suplentes. Tá? E agora estamos... Os titulares é a nossa área. Um dos titulares é a nossa área. Tá? Os três titulares seriam Medicina 3, Odontologia e Saúde Coletiva. Tá? Suplentes de Educação Física, Medicina 1 e Farmácia. Tá? E uma outra questão, Rita, o CTC ampliado. Tá? Todos os coordenadores unanimemente colocaram que gostariam muito que fosse mantido o CTC ampliado.
Aliás, inclusive, foi colocado por praticamente todos os coordenadores o seguinte: olha, se for ter CTC ampliado, nós nem vamos brigar por vaga, pode ser 2, 2 e 2. Né? Porque, na verdade, o CTC ampliado, os coordenadores estão lá presentes. Né? A única diferença é que se você não foi representante, você não vota, mas você está lá. Quer dizer, o Guilherme participou de... Já descobrimos que todos menos um, né? Até o final do fórum, a gente vai descobrir quantas vezes ele faltou. Tá? 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 Daqui a 4 anos é você, calma. Tá? Pode faltar. Então, agora, foi totalmente refutada essa possibilidade, infelizmente, tá, do CTC ampliado. Tá? E foi unanimidade nessa reunião aberta. Todos os presentes ali. Todos. Nós todos colocaram, os coordenadores todos, e nós vamos continuar pressionando, né? Tá? Pelo retorno, mas no momento... Bom, e qual é a situação atual da saúde coletiva? Pessoal, isso aqui eu peguei dos relatórios da área e, claro, que atualizei. Vejam bem, isso é a evolução do número de programas, tá? Em azul são acadêmicos e em vermelho profissional. Em 2000, quem era coordenador em 2000? Moisés. Nós tínhamos, vê como o trabalho do Moisés era fácil. Eram 13 programas acadêmicos, tá? E somente 2 profissionais. Era uma moleza. Pô, Moisés, você reclamava, né, Moisés? Tá? Olha a moleza do Moisés, tá? Precisa, né? Depois era a Luísa. Não sei porque a Luísa perdeu o cabelo, né? Tá? Aí, não sei se foi Moisés quem resolveu abrir os mares, né? Tá? E veio uma expansão da área. A gente chega hoje, né, a uma situação que a gente tem 51 cursos na área acadêmica e 40 na profissional. Tá? O quadro regional ainda é muito desigual. Isso que o Guilherme colocou, tá? Antes, né? E é algo que a gente pretende continuar. Diminuiu a desigualdade regional, mas a gente ainda continua com um grande vazio na região norte e centro-oeste, e algo que a gente pretende trabalhar para reduzir mais. Eu gostaria muito de chegar a um quadro muito mais equânime ao final dos 4 anos, né? Mas pretendo diminuir o máximo possível, tá? Estabelecendo, estimulando as medidas de cooperação, associações na região, tá? Já tem algumas ações que estão sendo feitas nesse sentido. Bem, essa é a distribuição então dos 51 programas hoje por nota dentro da saúde coletiva, tá? Dos acadêmicos, tá? E essas são as situações dos cursos profissionais, tá? Bem, aí vem a PCM. Isso foi um esqueleto que o Guilherme deixou no armário, né? Tá? Que foi submetido em 2017, né? O coordenador de 2017 ele ter avaliado, né? Tá? Nós temos 44 propostas, pessoal, 44 propostas de cursos novos na área, tá? Que foram submetidos em 2017, não foram avaliados, não é culpa do Guilherme, tá? Não foram avaliados, tá? E foi aberto agora a 2018, tá? Hoje, a situação hoje, 2018, eu boto assim, cheio de interrogação, porque a data de submissão o fechamento é 1º de junho, tá? Hoje a gente tem, eu ainda olhei hoje de manhã na plataforma, em preenchimento, nós tínhamos 7 propostas acadêmicas e mais 3 profissionais, tá? Tá? Semana que vem vai dobrar. Semana que vem vai dobrar, provavelmente, tá? Então, assim, a nossa reunião de avaliação de APCM vai ser em julho, tá? Na semana do dia 16. Nós vamos estar começando a contactar os avaliadores, os voluntários, tá? Por favor, aceitem, tá? Tá? Porque vejam o tamanho, né? É quase outra avaliação. É quase outra avaliação, tá? Isso aqui é uma questão, pessoal, que tem
Claro que aqui tem um ano a mais em 2017, mas vejam que aumenta o número de artigos, a quantidade da produção. Tá? Isso é bom ou é ruim? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar. Né? A gente tem que estudar. Já foi bom. Já foi bom. Tá? Agora está deixando, para o meu entendimento, está deixando de ser bom. Né? Eu acho que a gente está caindo numa questão de contar pontinho e um foco menor na qualidade. Salaminho. Então, assim, dentro dessas mudanças na avaliação da pós-graduação, tá? Algumas questões que a gente conversou na reunião, e a gente tem conversado, né? A questão, quais? Tá? Há um forte indicador de que vamos passar a trabalhar com um qualis único. Tá? O que quer dizer um qualis único? O que quer dizer um qualis único, pessoal? Exatamente. Exatamente. A questão... Como é teu nome? Letícia. A Letícia colocou muito bem. Uma área vai adotar essa revista. Essa revista vai pertencer a uma área. Tá? Se você pegar, por exemplo, sei lá uma revista X da odontologia, né? Se ela pertencer, ela é considerada como pertencendo à odontologia, ela vai ser classificada dentro da odontologia e aquele quadro que ela recebeu na odontologia vale para todo mundo. Tá? Então, por exemplo, uma revista de ciências sociais, se as ciências sociais chamar para si, ela vai ser ranqueada dentro das ciências sociais. E vai valer para nós. Hã? Sim, não. Cada revista vai ter um quadro. Tá. Cada revista vai ter um quadro único. Pessoal, não é fácil, mas eu acho que é importante isso. Então, por exemplo, sei lá, uma revista da engenharia, né? Vai ter um quadro da engenharia. Se alguém da nossa área publicar, não tem problema, né? Vai levar aquele quadro. Tá? Bom, então, por favor. Então, assim, isso, tá? Eu diria assim, não está a portaria baixada ainda, mas estamos fortemente caminhando nessa direção. E eu acho que, por exemplo, é uma questão que se nessas sugestões de mudança da pós-graduação, todo mundo indicar como importante, né? Porque isso é unânime nas áreas. Tá? A questão também da avaliação da produção científica. Eu não vou decretar que está morto, tá? Mas está moribundo. Essa coisa de contar pontinho, pessoal. Tá? Eu não vou dizer que morreu porque ninguém assinou o atestado de óbito ainda. Tá? Mas está na UTI, aquela coisa, né? Cheio de... Tá? Essa coisa de contar pontinho. Não dá mais. Não dá mais para ficar contando pontinho. Gera aquilo que né? Nós estávamos discutindo na figura anterior. A produção aumenta um monte, mas se a gente vai olhar com questões de qualidade, né? O Gastão falou hoje de manhã que a gente não pode acreditar em alguém que publica mais de 30 artigos por ano. Pois bem, Gastão. Em uma reunião do CNPq, eu não lembro se tem, em uma reunião do CNPq, tinha um pesquisador que tinha 150 artigos publicados em 5 anos. Tá? Aí me chamou a atenção, o que é isso? Eu fui ver o Lattes. Nós pegamos o Lattes e vamos dissecar o Lattes. Né? Não tinha um artigo que fizesse prestasse interesse. Chutava desde, sei lá, daqui até a Lua, né? Tudo, o salame científico enorme e sem qualidade, quer dizer. Mas isso é o quê? Eu vou dizer assim, é o lado ruim do sistema de pontuação. Tá? É o efeito perverso, muito bem, Diego, se eu colocasse bem. Né? Tá? Né? Então, eu diria assim,
não está morto, mas está moribundo. Não se preocupe em contar pontinho. Eu acho que a gente tem que pensar na qualidade, na relevância do que a gente está fazendo, do nosso produto. Tá? Acho que essa é uma mensagem importante. Tá? E aí, nessa questão de medir produção científica, trabalhar com outros indicadores. Tá? Indicadores de relevância, indicadores de impacto, tá? Não somente quantitativos. Né? Tá? Eu acho que a gente pode pactuar níveis de produção, que vamos dizer assim, o que é esperado mínimo de produção, né? Previamente, não tem problema nenhum, e a partir daí fazer uma avaliação qualitativa. Né? Trabalhar com indicadores qualitativos, né? De indicação. Alguns que estão disponíveis de cientometria, mas também outros indicadores. Né? Tá? A gente tem que perder um pouco a sedução pelos números, apesar de eu trabalhar muito com estatística, né? Eu vou falar contra mim, né? São esses estatísticos que têm a maior crítica. Tá? Eu acho que a gente tem que não fugir um pouco do canto da sereia dos números, né? Tá? Apesar de usá-los, mas não unicamente. Tá? Eles não nos usam. Exatamente. E finalmente, o Guilherme em Salvador puxou a nossa orelha, né? A inclusão de novos doutores, tá? Eu acho que já existem mecanismos que permitem, que defendem, tá? Essa inclusão de novos doutores, que a área não adotou, tá? E eu acho que é importante a gente adotar isso, tá? Tá? Porque, na verdade, hoje a gente formou muitos doutores, houve muito concurso nos últimos anos e esses doutores não estão sendo incluídos, estão excluídos dos PPGs, né? Então nós temos que criar mecanismos que já existem, tá? Já existem, tá? Leni, você que estava olhando mais alguma coisa? Bom, eu acho que talvez o que eu complementaria aí, algumas coisas foram sinalizadas já como mais específicas. A maioria são muito vagas. Então, hoje, eu acho que a gente tem que considerar dois aspectos. Um, que existe uma PCN que vai acontecer em julho, ou seja, daqui a 1 mês e meio, e que todos os projetos que serão julgados, eles foram produzidos tendo como base o documento de área que estava vigente. Portanto, a gente vai ter que ser responsável e até ético, no sentido de que temos que considerar como parâmetros aquilo que estava no documento de área, mas assim como foi feita na quadrienal, né, é possível, particularmente em tudo que seja exercício de interpretação, que a gente comece a dialogar com o novo, com a mudança. Na reunião já se falou dos 5 itens, tá? Isso já foi dito. Algumas coisas me pareceram um pouco mais perigosas. Por exemplo, foi dado um exemplo sobre essa questão de número de docentes e de capacidade de captação de recursos das instituições proponentes. As duas respostas que a coordenadora deu a isso me preocuparam. Justamente nessa ideia de afrouxar certas coisas que são perigosas. A primeira, essa história de definir número mínimo de docentes produziu aí recursos com razão. Porque o documento de área não diz deve ser, diz recomenda-se. O problema, gente, é que quando a gente recomenda algo, significa que a gente vai julgar o mérito daquela proposta com base naquela recomendação. Eu não preciso dizer que é cláusula pétrea para barrar, mas essa é a resposta. A segunda é com respeito à capacidade da instituição de captar recursos. Então, alguém colocou com muita propriedade de que se eu vejo numa PCN que aquela instituição proponente tem 0% eu estou caricaturando, de possibilidade, de capacidade de captar recursos, como é que ela vai sustentar um mestrado profissional, doutorado, ou o que quer que seja, né? Mas isso é relativo. A resposta que foi dada, isso pode ser que não possa agora, mas que possa. Quer dizer, a gente não está jogando com esse futuro, a gente está jogando, né, com prospectivo. Enfim, então, quando eu acho
que a gente tem um pouco esse desafio, Bernardo, que a gente não sabe muito bem, né, dentro dessa conjuntura, o quanto a flexibilidade pode ser, por um lado, positivo em relação ao uso de um critério mais qualitativo e o quanto pode ser também um pretexto para incorporar aí propostas com outros interesses, enfim, flexibilizar o rigor necessário, né? Porque uma coisa é que a gente questione o que precisa aperfeiçoar do sistema, outra é que a gente diga, vamos deixar disso, não precisa nem avaliar, bom. Então eu fiquei um pouco assim com esse pé atrás. E outras coisas eu comento depois, que é um pouco na direção não do que foi dito ali, mas do que a gente tem conversado e que dialoga com algumas coisas que Rita e Guilherme apontaram.